Fala, povo abençoado, aqui quem vos fala, Rafael Nunes, Evangelho no Dia a Dia. E hoje eu quero falar com você sobre algo tremendo que Deus falou ao meu coração nesses dias. E eu quero falar com você sobre foco e fé, a mistura para grandes resultados. Então eu estava meditando no seguinte: eu peguei um engarrafamento nesses dias e no engarrafamento o Espírito Santo começou a falar comigo, para você ver o tanto que Deus é simples, Ele fala conosco nas coisas simples. Eu estava no engarrafamento, tinham 4 faixas. Nessas 4 faixas eu estava na da esquerda. E eu estava na da esquerda quando de repente eu olhei, a do meio estava fluindo. Os carros estavam andando, eu rapidamente saí da esquerda, fui para a do meio. Quando eu cheguei da do meio, não estava andando mais. Aí quando eu olhei mais para a direita estava andando. Aí eu saí da do meio e fui para a direita. Quando eu olhei, a minha direita já não estava mais andando. Eu olhei para a outra ponta onde eu estava e ela estava andando. Aí eu saí atravessando todo mundo, cheguei lá na ponta. Quando eu cheguei na ponta, por incrível que pareça, de novo, ela parou de andar de novo. E aí, quando de repente eu comecei a ver um caminhão passar ao meu lado, e eu falei, se ele estava vindo lá de trás, ele não vai andar mais rápido que eu. Ele estava na faixa do meio, quando ele estava na faixa do meio, ele começou a andar, e foi me passando, foi seguindo. Eu falei assim, poxa. E aí vem aquela mensagem, né? O Espírito Santo começou a falar comigo e mostrar para mim assim, as faixas são como os caminhos da sua vida. As faixas são como as decisões que você toma e os projetos, às vezes, que você inicia. E você, quando está mudando de uma faixa para outra, você acaba prejudicando muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor. Você acaba prejudicando as pessoas que estão caminhando contigo, porque você começa algo e você não termina. Você começa algo e rapidamente você muda de foco. Você começa algo e rapidamente você olha para o lado e pensa assim, não, aquilo está dando mais certo, então eu vou para lá. Aí quando você chega naquilo, aquilo não vai dar certo da mesma maneira para você. Aí você começa a pensar, não, peraí, deixa eu voltar para onde eu estava, ou não, do outro lado está dando mais certo, então eu vou por aquele caminho. E todas as vezes que nós fazemos isso, querido, nós prejudicamos muitas vezes as pessoas que estão conosco. Quando nós mudamos de ideia, nós mudamos de caminho, nós mudamos de projeto, nós prejudicamos a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes, quando mudamos de faixa, eu posso pegar um motoqueiro que está passando no meio do corredor ali. Então, não é diferente na nossa vida. Quando eu mudo de projeto, quando eu mudo de opinião, quando eu mudo de caminho, eu posso ter danos nessa mudança. Às vezes é bom, mas se todas as vezes que eu começar algo eu não terminar, e todas as vezes eu mudar de projeto, mudar de caminho, primeiro que as pessoas que estão ao meu redor já começam a não dar mais credibilidade para mim, porque eu sempre começo algo e não termino. E eu mesmo começo a não dar credibilidade para mim, porque, cara, você nunca termina, você sempre começa, você é muito bom em começar, mas você nunca termina. Então, como a própria palavra diz, o melhor é o fim das coisas do que o seu início. E tem mais um detalhe com relação ao foco, né? Porque você viu que eu falei com relação ao caminho que passou? É assim também na nossa vida. Às vezes estamos num caminho aqui, certos do que estamos fazendo, mas aí de repente nós olhamos para a vida de outra pessoa. E essa outra pessoa está seguindo, passa por você e vai indo à frente e você para assim, não, poxa, eu tenho que ser igual àquela pessoa está fluindo, está vendo, está dando certo aquilo que ela está fazendo, então eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo e vou correr atrás dela. E vou fazer o que ela está fazendo, mas o que ela está fazendo é bom para ela, está dando certo para ela, não significa que vai dar certo para você. Então a questão não é eu ficar olhando para outra pessoa, a questão não é eu ficar desejando ter a vida da outra pessoa ou o projeto da outra pessoa, a questão é eu manter o foco naquilo que eu creio, naquilo que eu tenho convicção, naquilo que eu recebi de palavra de Deus, naquilo que eu acredito, porque senão, se eu ficar mudando de faixa todas as horas, eu nunca vou alcançar nada. Agora vamos falar de fé. Fé não tem a ver com esperança. Fé e esperança são coisas distintas. Esperança é quando você espera por algo, quando você espera para o futuro. Ah, eu espero isso, mas se acontecer tudo bem, se não acontecer tudo bem também. Fé não, fé é para agora. A fé materializa a esperança. A fé é para hoje. A fé traz à existência algo que não é como se já fosse. A fé não é algo para o futuro, a fé é para hoje. A fé não tem plano B. A fé simplesmente tem convicção e certeza. Fé
é certeza. Vamos fazer uma analogia com a gravidez. A gravidez não é algo que gera esperança para uma mãe. Ela engravidou e ela pensa assim, nossa, se o menino nascer, tudo bem. Mas se ele não nascer, tudo bem também. Não, uma mulher quando engravida, ela tem convicção do que foi gerado no ventre dela. Ela tem convicção de que aquele bebê vai nascer daqui a 9 meses. Se compararmos isso à fé, nós entendemos que a fé é como uma gravidez. Você gera algo dentro de você, você tem convicção daquilo que você gerou dentro de você, você tem certeza daquilo que foi gerado dentro de você e você sabe que vai levar um tempo para aquilo nascer, para aquilo ser gerado. Assim é a fé. Assim como a gravidez, quando uma mulher engravida, ela passa entre o período que ela engravidou até o período de ter o bebê e isso existe um caminho ali. E naquele caminho ela sofre enjoos, vômitos, passa mal e passa uma série de coisas, uma série de cuidados para poder ter aquele bebê. Não é diferente na fé, você gera aquilo, é como se você engravidasse de um projeto, engravidasse de uma palavra que Deus deu para você e você tem um caminho entre o dia que você recebeu a palavra, o dia que você gerou aquilo no teu coração, até o dia que você vai colher daquilo. Existe um caminho, é nesse caminho que você precisa estar focado, porque senão no meio do caminho você pode mudar de faixa e se desviar. Durante esse caminho, querido, vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de parar, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar barreiras, mas isso não significa que a promessa, que a visão, que aquilo que você creu um dia vai deixar de se cumprir, mas faz parte do processo. Um exemplo para que você possa entender melhor isso, olhe para Josué 14:6, onde conta a história de Caleb. Caleb diz que andava Israel ainda no deserto quando ele recebeu uma palavra de Deus aos 40 anos de idade e ele era, no momento de Josué 14:6, da idade de 85 anos. 45 anos depois, em Josué 14:11 mais ou menos, ele diz o seguinte: tal é a minha força hoje para receber a promessa, tal era a minha força no dia que eu recebi a promessa. Ele está querendo dizer que quando ele recebeu a promessa que foi gerado dentro dele, ele tinha uma força. 45 anos depois, ele diz que a força dele é a mesma e que ele reconheceu que permaneceu seguindo ao Senhor. Percebe? Isso é fé. Gerou algo dentro dele e ele esperou o tempo da promessa. Não significa que todas as vezes que você receber uma promessa vai durar 45 anos. Não é isso. Só estou querendo dizer para você que fé é uma convicção, é uma certeza. Você engravida de algo, espere o tempo, permaneça focado, permaneça firme e as coisas vão se cumprir. Há 8 anos atrás, Deus falou comigo sobre uma grande empresa. Eu recebi essa palavra, eu gerei isso dentro de mim, eu recebi isso da parte de Deus. 8 anos se passaram. Essa promessa ainda não se cumpriu. Eu ainda não tenho uma grande empresa, eu já tenho a empresa. Eu estou no processo, eu estou no caminho, eu estou desenvolvendo. Já tive vontade de parar, já tive vontade de desistir, mas eu tenho convicção, certeza daquilo que foi gerado no meu coração. E entenda o seguinte, você tem que ter foco e fé naquilo que você deseja, mas respeite o seu tempo. Muitas vezes nós comparamos a nossa vida com outras pessoas, o tempo das outras pessoas, mas nós temos que respeitar o nosso tempo. Entenda, tem gente que se formou aos 21 anos e só encontrou o primeiro emprego aos 25. Tem gente que formou aos 25 anos e encontrou um emprego imediatamente. Tem gente que não foi para a faculdade, mas encontrou o que ama aos 18 anos. Pessoas que saíram da faculdade, encontraram um bom emprego, ganham bem, mas detestam o que fazem. Tem adolescente hoje com 16 anos que não precisa mais trabalhar, acho que pro resto da vida, porque criou um aplicativo ou é um grande artista e ganha muito mais do que muitos homens e mulheres trabalhadores do dia a dia. Tem aqueles que amavam algo quando eram jovens, mas depois dos 30 já não fazem mais aquilo que amavam quando eram jovens.
Todos nós temos um tempo, respeite o seu tempo, não importa a sua idade, não importa se você tem 15, 20, não importa se você tem 50 anos, se você tem 55 anos, não importa, o importante é que você decida, que você creia naquilo que Deus colocou no seu coração. Não se limite pela sua idade, não olhe para o lado e pense, nossa, um jovem de 20 anos conseguiu conquistar isso, mas eu ainda não conquistei, e estou com 40, ou eu estou com 25 e um jovem de 16 já alcançou isso e eu não alcancei. Não tem a ver com a sua idade, tem a ver com foco e fé. Tenha foco naquilo que você acredita, gere no seu coração a fé e permaneça firme. Às vezes você pode sentir que está ficando para trás, mas eu quero te contar alguns casos de sucesso. Olhe para a Bíblia e olhe para Davi. Davi recebeu a palavra de que seria o rei de Israel mais ou menos aos 17 anos, mas só foi assumir isso quase aos 30. José recebeu o sonho logo jovem, mas só foi assumir realmente como governador do Egito muitos anos depois. Se você olhar para o meio natural, para o meio secular, você vai ver a autora de Harry Potter, que só conseguiu sucesso aos 32 anos, foi rejeitada por mais de 12 editoras. Ortega, o dono da loja Zara, só lançou ela e teve sucesso aos 39 anos. Jack, o dono do Alibaba, o maior e-commerce da história, só começou aos 35 anos. Morgan Freeman teve a sua grande chance aos 52 anos. Se formar aos 35 anos também é uma conquista. Passar num concurso público aos 55 anos continua sendo uma conquista. Você casar aos 45, ter o primeiro filho aos 60, continua sendo uma conquista. A conquista não tem a ver com a vida dos outros, a conquista tem a ver com você. A conquista tem a ver com a realização do seu coração. Eu não estou falando simplesmente de estar satisfeito, mas de estar realizado, é algo acima. Então permaneça no seu foco com a sua fé, misture isso e você vai obter grandes resultados. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com você. Agora, para facilitar a sua inscrição, nós colocamos aqui do lado uma bolinha com a logo do nosso canal. Você pode clicar nela, se inscrever no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe, um abraço e até mais.